Bom, gente, muito boa noite. Primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigadão para tirar um pouco do tempo de vocês aí para a gente também buscar um pouco de conhecimento. O intuito dessa palestra é justamente isso, abrir os olhos para você para um lado que pouca gente enxerga, tá? Então, nós fizemos aí uma pesquisa, uma vasta pesquisa, justamente para trazer para vocês essa novidade, que não é tanta novidade que vocês vão ver aí. Mas um grande ponto é a arquitetura não ensinada. Por que a gente fala isso? Porque eu vou tocar em certos pontos aqui assim de desconforto para vocês, o intuito é exatamente esse, para que vocês realmente sintam isso, um desconforto do mercado, para fazer vocês enxergarem com a outra ótica a revolução que está acontecendo. A gente começa já agora aqui, ó, pare de oferecer conforto e beleza para os seus clientes. Então vocês, quanto profissionais, é isso que vocês têm vendido? Beleza? O conforto? Quando vocês pensam num projeto, quando vocês tentam desenvolver algo para o cliente, é a beleza que mais chama a atenção? É aquele projeto com o máximo de detalhes possível, ou seja, projetos sinuosos? É isso que realmente vocês estão vendendo? Então para. Eu acho que não vai ser por aí esse caminho. Nós temos aqui, ó, um ambiente. Qual o seu nome, por favor? Soraya. Soraya, você poderia me dar uma nota aqui, ó, de 0 a 5? Apenas uma crítica do que você achou desse ambiente, de 0 a 5. 3,5. Minha amiga, por favor, me dá uma nota, um 3. O que é o interessante nessa foto? Que essa foto ela foi criada por uma inteligência artificial. O que faltou para esses 2 pontos, ou seja, para ter uma nota máxima? Vários pontos. Mas o interessante que eu queria dizer é que é o seguinte, com poucas informações que eu dei para a inteligência artificial, ela me entregou esse ambiente. Que também eu posso mostrar para vocês aqui que eu quis colocar um pouco de uma pegada rústica e ele me entregou isso. É o ideal? É o suprassumo da beleza? Não é nesse ponto que eu quero tocar, e sim onde as coisas estão caminhando, para onde elas estão indo. Certo? Então, antes da gente pensar num detalhe, essa palestra ela vai tocar 4 pontos que vão ser os pilares dessa conversa, tá? Inovação, tecnologia, automação, inteligência artificial. Vamos lá. Então é o seguinte, a gente vai tocar esses 4 pontos com muito detalhe para vocês entenderem onde que a gente quer chegar. A gente percebeu que foi um ponto que ninguém estava enxergando, que ninguém estava vendo esse caminho dessas evoluções que as coisas estão acontecendo. A gente viu que foi algo inovador. Então eu não estou aqui hoje para vender Offworks. Não é esse o intuito, que apesar disso, a Offworks hoje, ela não vende mais automação. A Offworks, ela não é mais uma empresa de sistemas de automação, que lá na frente eu vou começar a explicar isso para vocês. E vamos pensar agora que está todo mundo aqui num barquinho. Imagina que todo mundo é um pequeno barquinho num rio bem grande, largo, e esse rio, ele é o mercado. O rio, ele é o mercado. E lá na frente existe uma curva de 90 graus. Ou seja, só que quem está nesses barquinhos ainda não está vendo essa curva. E eu vou mostrar para vocês que existe. Então vocês podem fazer essa curva junto comigo ou pode em algum momento ficar no meio do caminho. Então vamos lá. Mais uma vez, pare de oferecer conforto e beleza para os seus clientes. De uma vasta pesquisa que nós fizemos, com vários e vários arquitetos, a gente pediu autorização para a Liz, que é a Lissandra Eloy, para poder contar a história dela, justamente para mostrar para vocês esses detalhes de qual foi o resultado do caminho que ela tocou. Então essa aí é a Liz, ela tem 36 anos, formada em arquitetura, e assim que ela entrou na faculdade, ela tinha expectativas. Qual era a expectativa dela? Destaque,
a autenticidade, a criatividade, o reconhecimento. Então, olha, se eu estiver falando alguma coisa que está fora, vocês podem me interromper. Mas quando vocês, arquitetos, por exemplo, entram numa faculdade de arquitetura, buscam, se dedicam, qual é a expectativa que você tem quando forma? Pode ser o destaque? A gente foi pegando isso nas nossas pesquisas. Então, é o destaque no mercado, é a autenticidade de um bom projeto, é a sua criatividade, é o seu reconhecimento. Isso era para a Liz o sucesso. Então, recém-entrada na faculdade, era isso que ela enxergou. Só que tem uma realidade. Existe uma realidade para isso. Ou seja, a Liz não era a única com esse sonho. Não era a única com essa perspectiva que ela via. Então a gente tem aí a frustração da criatividade, enfim, de tudo que aconteceu, num universo onde todos naquele momento buscam exatamente a mesma coisa. E aí começaram exatamente algumas pedras no caminho. A Liz se formou e a primeira de sabor que ela teve foi ter que virar um influencer. Poxa, então peraí, eu me formei em arquitetura e eu vou ter que ser um influencer. Mas por que a gente vai ter que ser um influencer? Porque você vai ter que buscar agora, numa nova era, um lugar ao sol. E onde esse lugar está? Nas mídias. Ela está nas mídias. Ou seja, como que você, recém-formado, sem projetos para poder efetivamente demonstrar ali para um cliente, e como que você faria isso? Virando influencer. Então, cria-se aí redes sociais, postam coisas, tudo. E qual foi uma outra grande decepção que ela teve nesse caminho? Uma amiga que estudava com ela, que não era dedicada na faculdade, que não tirava as mesmas notas na faculdade, muito menos assistia todas as aulas na faculdade, e só que ela tinha muita relevância na rede social. O que aconteceu? Essa amiga começou a vender projetos, começou a aparecer, começou a ter mais possibilidades do que a Liz. Simplesmente porque ela ainda não tinha virado uma influência. Mais uma dor, que é a pressão. Agora a pressão ela vem de todos os lados. Olha que legal. A Liz, ela teve que virar uma influencer, só que a principal pressão que ela teve não foi daí. Porque ela tinha que aprender a vender. Poxa, como que ela se vende? Mas eu sou arquiteta, eu não sou vendedor. Mas você tem que se vender, poxa. Como que você vai aparecer numa rede social? Como que você vai conseguir buscar aquilo que você quer, a relevância que o mercado hoje digital precisa, e sem saber vender? Então você tem que saber se vender. Começa por aí. Segundo, você tem que ser bom no que você faz. Porque a arquitetura não é simplesmente um desenho bonito. Vamos lá, o arquiteto ele também precisa entender de engenharia, porque se ele não entender um mínimo da engenharia, como que ele faz os projetos que ele quer? Ele tem que entender dos projetos complementares, vamos colocar, tem que entender do hidráulico, de um elétrico também para ajudar o cliente, tem que entender de acabamento. E aí começou a fritar a mente da Liz de toda forma. Falei, poxa, mas eu só fiz arquitetura. Veio aí vários detalhes que ela precisava encarar, que era ser vendedor, ser influencer, entender de todos os tipos de projeto que envolvia isso. Então foi uma pressão grande para ela. Então, o que a gente tem? O equilíbrio entre criatividade, técnica e inovação um pouco desequilibrado. Só que é extremamente difícil você conseguir encontrar isso, por quê? Porque se você tem muita criatividade, você está aqui num hype grande disso, criando, desenvolvendo muitas coisas, mas você não tem a técnica, dificilmente você vai conseguir ter a inovação também. Ou se você tem extremamente técnico, domina tudo aquilo que uma casa, por exemplo, precisa para fazer um bom projeto, mas se você não tem a criatividade, você vai ser só mais um arquiteto com mais um projeto. Aonde que está a inovação aí? Qual é o momento que você consegue ter uma criatividade acima da média? Não dá. Então, esse equilíbrio, ele é extremamente difícil de fazer. E aí vem uma última frustração dela, que é, ela achava que ganhava mais. Ou seja, você tem que bater o escanteio, cabecear,
defender, contra-atacar, ou seja, tem que correr por todos os lados. Por todos os lados, tem que entender uma pá de coisa e simplesmente ganha pouco. Poxa, e por vários motivos. Por vários motivos. Então, eu vou entrar agora numa outra fase para explicar para vocês o outro lado da moeda. O princípio da obsolescência. Não pede permissão. O que é isso? Vamos lá, ó. Eu tenho um produto. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma máquina de datilografia, brincadeira, mas isso há muito tempo era o único meio que você tinha de poder fazer algum trabalho escrito. Aí, de repente, a gente já está numa era que é o computador. E o computador, ele precisa de uma internet. Então, nem se vocês quisessem, naquele momento de nostalgia, poxa, eu vou redigir uma carta, por exemplo, na minha máquina antiga. Nem isso vocês vão poder fazer. Por quê? Primeiro, não encontra mais, mas não é por isso. É porque hoje a demanda que necessita para você exercer algum tipo de trabalho te impossibilita 100% de trabalhar numa máquina dessa. Ou seja, a tecnologia, ela atravessou esse canal sem pedir licença. Simplesmente chegou. Agora, a gente fala em tecnologia, um câmbio manual de carro. Ainda tem, porém muito pouco. Ou seja, o câmbio automático hoje nos carros, ele veio e não pediu licença para isso. Simplesmente ele atropelou. E hoje a gente já está passando por um momento que você aperta um botão e o carro já anda. Então, ou seja, mais uma vez, o princípio da obsolescência é isso. E a gente tem aqui agora um mercado de trabalho. Eu estou falando agora da era das locadoras. Quem aqui locava filme de fita, lembra? E quando não entregava rebobinado ainda tinha que pagar a multa? Então é o seguinte, era um mercado de trabalho. Era assim que muitas famílias se sustentavam. Então veio o DVD, que veio o Blu-ray e cadê hoje uma locadora? Onde foi parar a locadora? Acabou. Simplesmente acabou. O streaming veio e atropelou todo mundo. Isso é o princípio da obsolescência. Então, eu quero que vocês entendam que eu trouxe um produto, uma tecnologia e trouxe um mercado inteiro que foi ultrapassado. E agora eu vou dar um exemplo para vocês de algo que vocês utilizam todos os dias vocês utilizam, todos os dias ele é extremamente importante e simplesmente sumiu do mercado. Olha lá, ó, menos de 3% do dinheiro está em forma física hoje. Aí eu falo, quem hoje aqui tem dinheiro na carteira? Ninguém tem mais. Agora eu vou fazer uma pergunta, vocês perceberam isso? Vocês perceberam que acabou o dinheiro, que vocês não utilizam mais dinheiro? Ou seja, a obsolescência, ela atravessou isso e não pediu licença, simplesmente aconteceu. A tecnologia veio, a inovação veio, a nova era veio e pronto, toma conta. Esse é o princípio da obsolescência. Agora, a gente vai para além disso. O futuro da arquitetura. Ou seja, agora eu mostrei para vocês um conceito de uma mudança que houve, que a gente não percebeu que existia, que tinha, nós não entendemos isso. Agora eu vou mostrar para vocês o futuro, as tendências que tomaram conta, que ainda estão tomando. Vamos lá. Ambientes multifuncionais. Essa aqui ó, é ligada à arquitetura e design de uma revista que foi de 2022. O ambiente multifuncional ele foi uma tendência que veio muito forte agora no momento de pandemia, infelizmente, onde os arquitetos tiveram que pensar num ambiente para poder que fosse tudo, que fosse fácil de trabalhar, que fosse fácil de estar ali. Só que, e a inteligência por trás disso, quanto produto? Guto Requena, ele é um arquiteto muito famoso em São Paulo, e ele, na casa dele, ele tem um ambiente multifuncional totalmente inteligente, onde as paredes elas se movem de forma para ambientar. Então, por exemplo, se ele quer um ambiente mais fechado, mais recluso, a parede ela se move para poder chegar naquele ambiente ideal que ele gosta. Então, vamos lá. É uma tendência? É uma tendência. Isso é o futuro? É o futuro. Isso é a inteligência residencial hoje. Uma delas. E aí, uma outra tendência que nós temos é a integração com o meio ambiente. Agora a gente está falando num projeto vertical.
onde, por exemplo, várias cidades já trabalham com esse intuito de uma eficiência energética, de uma integração com o meio ambiente, ou seja, hoje eu preciso ir para o mato, eu preciso ir para uma casa de campo para poder ter isso. Não, você pode trazer o campo para casa. Certo, vou colocar, a gente tem prédios que fazem aquelas paredes bem grandes de jardim vertical, que fica lindíssimo, e coloca-se numa casa dessa forma, para aqueles que gostam, só que qual a inteligência que tem por trás? E uma irrigação? Imagina vocês todo dia tendo que pegar uma parede com o pé direito duplo, subir na escada, ir lá e molhar as plantas. Não, não precisa disso. Tem inteligência por trás, que hoje é possível fazer isso com muita facilidade, por sinal. Seja desde a parte de uma irrigação com agendamento, seja nas facilidades que a própria casa te traz. E uma próxima tendência que nós temos são ambientes modulares. Ambientes que hoje, no Brasil não é tão relevante isso, mas a gente fala na China, que é um dos países mais populosos do mundo, isso é muito em alta. Qual que é a inteligência que a gente traz por trás disso? Você concorda comigo que para um ambiente desse, eu preciso movimentá-lo para qualquer lugar? Então, ou seja, eu vou tirar ele daqui, vou botar numa outra cidade, ou seja, vou movimentar. E qual que é a inteligência que tem por trás? Um projeto esse aqui eu acho que é um dos projetos que mais precisa de uma inteligência. Por quê? É um projeto que tem que ter um hidrossanitário muito bem inteligente para poder ser móvel, seja a parte de energia, a gente já entra aí com energia solar, enfim. Então são várias e várias coisas que agregam num simples projeto de uma casa modular. E quarto e último, a gente fala em casa inteligente quando a gente fala na conexão de tudo. Desde climatização, eu acredito que vocês aqui já estejam um pouco mais familiarizados com a palavra automação, mas vamos lá. A gente tem aqui a unificação de climatização, é um robô hoje que limpa e aspira, é a parte de iluminação, é a parte da linha branca de casas, ou seja, você consegue ter esse controle, essa conexão exatamente com tudo. Ou seja, você deixa uma casa inteligente lembra do que eu fui passando das tendências, desde uma casa modular. E aí, eu falo para vocês, então não venda só conforto. Além da beleza e conforto, ofereça para os seus clientes praticidade e inteligência. Mostre para eles que isso é necessário. Um conforto é bacana a beleza vende. Isso é certeza. Mas e a praticidade? E a inteligência? A automação residencial vai atingir 163 bilhões de dólares até 2028, segundo a Fortune Business. 42,8% desse mercado está no norte, está aqui nas Américas. Ou seja, isso são dados reais do crescimento desse mercado. É significativo isso. Olha só, deixa eu voltar aqui. Eu vou passar agora um vídeo para vocês, para eu botar uma outra pulga atrás da orelha de vocês. O áudio vai estar bem ruim, porque é um vídeo muito antigo, tá? What about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. Well, what the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There's a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. Right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. And That's the RAM thing you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? I just don't know. What can you, just knowing me the little you know me now, what am I missing here? What do I need? Well, if you want to learn about the latest cigars or auto racing statistics. Well, I've got that covered. I subscribe to 2 British magazines.
devoted entirely to motorsports. And I call the Quaker State speed line about 2 times a half hour. So now would the computer give me more than I'm getting that way? Well, you can find other people who have the same unusual interests you do. And you mean the trouble cloner chat room on the internet? Vocês entenderam que isso foi em 1995, Bill Gates estava defendendo e explicando num grande programa com muita relevância nos Estados Unidos, que é o Late Show, ele estava defendendo a internet. Ou seja, em 1995 ele estava mostrando o que a gente hoje tem no nosso bolso. Ou seja, olha como que as coisas... naquele momento, em 95, era apenas uma especulação. E ele estava mostrando isso. E Bill Gates escreve o seguinte: a tecnologia de automação residencial está atingindo a maioridade. E o público está receptivo a ela. Em algumas cidades, os consultores residenciais estão sentindo uma demanda grande por casas e apartamentos que já venham com redes informatizadas ou meios de conexão com a internet, embutidos na construção. Para mim, tá? Esse é um cara que tem muita moral para falar sobre tecnologia. Ele tem muita moral para falar sobre tendência de mercado no meio tecnológico. Então, com uma fala dessa, a gente pode dizer que é o seguinte: nós estamos numa era onde a tecnologia, a automação, a inteligência residencial, ela está atingindo a maioridade. Só que agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ele falou isso em 29 de julho de 1998. Assim como Bill Gates, em 95, estava defendendo a internet naquele momento, hoje eu estou aqui defendendo para vocês, 27 de julho de 2023, eu estou defendendo para vocês que essa maioridade, ela chegou. A automação, ela não é o futuro. A casa inteligente, ela não é o futuro, ela é agora. Ela começou, galera. Ou seja, o despertar para esse caminho, ele tem que ser imediato para vocês. Então, ou seja, só a beleza, só o conforto, ou só a praticidade, isso não adianta mais. Agora é um complexo de coisas que vocês têm que conseguir. Lembra aquele equilíbrio entre criatividade e tudo? Isso tem que estar à tona. Isso tem que vir agora. Porque agora é o momento de vocês, naquele barquinho lá no rio que eu falei do mercado, agora é o momento de vocês enxergarem a curva. Porque isso está acontecendo. E está acontecendo muito rápido. Muito rápido. Vamos sair do princípio da obsolescência para vocês. Porque assim como eu disse de um produto, eu disse de um mercado, eu disse de uma tecnologia, entendo que vocês hoje são um produto. Ou seja, vocês estão inseridos num meio que a qualquer momento, por conta de algo que eu mostrei para vocês, a qualquer momento pode ser substituído pela obsolescência. Então, acreditem, essa é uma realidade. Agora, eu vou mostrar para vocês o que a automação ela oferece de fato. Nós temos segurança, praticidade, economia de energia, acessibilidade, conforto, agendamento. A segurança hoje, ela pode ser englobada de vários pontos, ela pode ser englobada desde uma... a automação, só entendo o seguinte, tá? Quando a gente fala em automação, eu não estou falando 100% sempre de residências, tá? Porque a automação, vamos dizer, é tipo uma medicina. Tem aí a automação predial, tem a automação residencial, tem a industrial, que são especialidades. Assim como tem as automações de segurança, tá? Que é, por exemplo, uma portaria remota, onde você tem lá um leitor facial que abre a porta. Isso é uma automação, tá? Então tem a praticidade, ou seja, qual é a praticidade de uma residência hoje, uma facilidade? Vocês concordam comigo que muitas das vezes vocês pegam clientes aí, por exemplo, que tem um apartamento que a construtora lá na planta não deixou, por exemplo, um lugar para pôr televisão. Você sabe, poxa, particularmente eu gosto de ter uma TV no meu quarto, tudo, mas às vezes não tem uma parede lá. E quando a gente vai projetar um áudio e vídeo para uma residência, com a ajuda aí dos profissionais, a gente fica assim numa dificuldade. E aí vem, por exemplo,
um flap. Hoje, com a diversidade de projetos que a gente recebe, o flap se tornou algo muito presente em todos os nossos orçamentos, onde conseguimos colocar TVs no teto de 32 polegadas até 85 polegadas, tanto abre e fecha quanto abre, fecha e gira, assim podendo atender mais de um ambiente. Apesar de suas tecnologias e comodidades, o flap é um equipamento que exige uma instalação especializada que somente o Offworks pode te oferecer. Então, esse foi apenas um exemplo que eu dei de uma praticidade, que tem várias outras. Economia de energia, onde a gente pode, por exemplo, colocar um escritório para ligar o ar-condicionado numa temperatura X e desligar no meio do dia, ou diminuir uma temperatura no meio do dia, enfim. Tudo isso de forma automática, trazendo sim uma eficiência energética. A gente tem também a parte de acessibilidade, que inclusive nós tivemos um projeto muito especial que nos foi pedido. Um senhor que ele era cadeirante, ele era tetraplégico, não era isso? E ele pediu um projeto com acessibilidade, porque, olha, eu tenho dificuldade para locomover e tudo, não utilizo as mãos com muita destreza, então eu precisava que minha casa fosse extremamente inteligente para me ajudar no dia a dia. Poxa, isso para mim é evolução. Uma pessoa tetraplégica pensar hoje que ela pode ter total independência numa casa, desde ligar a iluminação, ligar um ar-condicionado, abrir uma porta, abrir uma gaveta, abrir uma porta de armário, na sua geladeira pode conversar com o que você tem. Ou seja, isso é um futuro muito interessante, só que a gente vive isso hoje, certo? A gente tem ali a parte de conforto, que é onde... Eu vou dar um gancho do conforto e criação de cenas, que é muito bacana, não sei se todos sabem o que é, mas a criação de cenas é você criar, botar vários elementos para funcionar ao mesmo tempo. Então, ou seja, eu vou dar um exemplo fácil, ó. A cena festa, por exemplo. Então aqui a gente tem um cenário, que é um cenário de festa, onde quando eu clico nesse cenário, ele já executa toda uma cena para mim, onde ele já deixa minha iluminação como eu deixei programado, desce meu flap, meu som da zona 2 já liga também e já começa a tocar uma música. Apenas para vocês tomarem ciência, a cena é isso. Então você aperta uma única tecla e tudo aquilo que vocês querem, por exemplo, numa cena, boa noite, eu quero que o boa noite feche as cortinas, desliga a iluminação, liga a luz do jardim, ou seja, tudo isso é uma cena com apenas um toque que você faz. Então é um baita conforto, tá? É muito fácil lidar com isso. Agendamentos, por exemplo, com a questão de um jardim para poder ligar a luz no horário específico, tem a questão da irrigação da mesma forma. A gente tem as reduções das tarefas rotineiras, que, por exemplo, também casa diretamente com o agendamento, questão de sensores, que pode fazer muita coisa. Ou seja, uma temperatura, tem um sensor de temperatura que quando chegar em 20 graus, por exemplo, fecha uma cortina. É meio besta o que eu estou falando, mas é possível fazer. Então tudo isso se torna possível. Para falar um pouco de vocês, bem rapidamente, que não é o intuito aqui, me perguntaram numa outra palestra que eu dei, em Brasília, não com essas palavras, mas qual a moral que eu tinha para poder falar disso com tanta ênfase. E aí, para explicar para vocês um pouco, para corroborar com isso, a moral que eu acho, tá, que eu tenho para poder dar uma palestra dessa, é que eu sou engenheiro mecatrônico, formado em música, tenho uma das maiores, sou sócio, né, de uma das maiores empresas de automação do país hoje, onde nós estamos no norte, no centro-oeste e no sul e nos Estados Unidos com projetos. Hoje, está aqui
um showroom daqui da nossa unidade de Goiânia, um showroom da nossa unidade de Brasília, apenas algumas fotos ilustrativas. Essa aqui é a de Belém, a gente ainda não terminou. Mas o que acontece? Nós tivemos um crescimento de 1.400% nos últimos anos, com mais de 600 projetos assinados e com um time só em Goiânia com mais de 40 colaboradores. Agora vamos lá. Lembra quando eu falei para vocês que a Offworks ela não era mais uma empresa de automação? Ela não era mais uma empresa de vender sistema de automação. Sabe por que ela não é mais, de fato? Porque a gente não vende um sistema de automação, a gente vende uma solução personalizada. O que isso quer dizer agora? Quer dizer que é o seguinte, cada família, cada pessoa, cada cliente que entra na nossa empresa, ela não é um projeto qualquer, ela é um projeto que tem rotinas diferentes, que tem pensamentos diferentes, ou seja, tudo isso tem que ser tratado com extrema imparcialidade e também, obviamente, com extrema exclusividade. E por que a Offworks hoje consegue fazer isso? Por conta de um time que a gente tem. A gente tem um time extremamente capacitado em cada ponto que a gente atua. Desde os nossos arquitetos, o nosso time de obra, que são 3 etapas que a gente passa, até a última, que é a personalização e finalização. Então, ou seja, em cada momento que a Offworks ela entra, a gente tem um time especializado com isso. Então, mais uma vez, vender um sistema de automação, vender um equipamento de som, esse não é o nosso core business mais. Isso não é mais o que a gente faz. Hoje, o sistema de automação de várias empresas tem que ligar uma iluminação, tem que ligar um ar-condicionado, enfim, o som tem que tocar, mas a gente não faz só isso. É uma venda consultiva. A gente entrega aquilo que realmente vocês precisam ter, com o máximo da excelência e exclusividade. Por exemplo, apenas algum portfólio. Nossa, isso aqui foi uma livraria que nós fizemos em Miami. Eu coloquei o exemplo da City, porque vocês conhecem aqui, mas é uma das maiores consultoras hoje de alto padrão do Centro-Oeste, mas hoje a gente tem contrato com as maiores do país. Turnberry, um hotel também em Miami que nós fizemos. SEB, maior laboratório de análise clínica da América Latina. Então, estou mostrando isso para vocês porque a gente atua desde residência até grandes corporações, até a parte do corporativo. Esse foi um projeto extremamente grande que nós fizemos e com muita tecnologia, porque a SEB ela precisava e era uma exigência que eles tinham na época, ter automação. Viva Parque, que é um bairro planejado em Santa Catarina, de casas de altíssimo padrão, já tem mais de 40 casas lá. Então, hoje, voltando agora, eu quero perguntar para vocês o seguinte: onde vocês querem estar daqui 5 anos? Qual é o passo que vocês vão dar para daqui 5 anos? Acabei de mostrar para vocês que o futuro não é mais o futuro, na verdade. Isso a gente está vivendo ele agora. Eu tenho aqui, lembra aquele ambiente que eu pedi a nota para vocês? Apenas com uma forma bem leiga, claro, eu não sou arquiteto, não entendo disso, mas eu pedi para ele me entregar alguns modelos de variações que eu vi, que eu achei que fosse interessante. Pode ser... Isso aqui eu não quero entrar no mérito seguinte, se realmente ficou bonito ou não, tá? Só estou mostrando para vocês o que é possível fazer hoje e com muito. Agora imagina vocês, com o conhecimento que vocês têm, utilizando hoje a tecnologia. Onde que vocês conseguem chegar? Nós fizemos isso utilizando esses recursos aí. Agora olha só, eu ouvi também, falei, poxa, mas beleza, você pegou apenas um ambiente, fez essas modificações, eu queria algo um pouco mais arrojado. Esses 2 projetos aqui foi exatamente o que eu pedi para ser feito. Pedi para quem? Para um chat GPT. Então ali, o chat GPT, eu coloquei o que eu queria, perguntei para ele as coisas, ele gerou para mim, eu falei assim, opa, peraí, mostra para mim um prompt de como que eu vou gerar essas imagens. Então, o Midjourney lá, é um outro sistema de inteligência artificial que gerou as imagens do que eu pedi para o chat. O Reimagine ali, ele cria as variações daquilo que eu peço. Então, se eu pedisse hoje essa casa branca aqui, com telhado todo de vidro, por exemplo, seria o Reimagine aqui que ia me dar. O Google Lens, ele me dá um negócio interessante. Aqui nessa imagem, se eu pergunto para ele onde eu encontro esse sofá, ele me dá uma lista. De onde eu vou encontrar o sofá, onde eu vou encontrar essa almofada, e me dá preço, tá? Se eu pedir preço, ele ainda me passa isso.
Aí, eu tenho também o Skybox, que ele cria para mim e gera as imagens 3D. Então, num pack pequeno de programas que eu mostro para vocês, de 5 apenas, ele me entrega um projeto. E fica para vocês uma dica de entender um pouco melhor e tenta criar um projeto hoje, obviamente totalmente sem intuito nenhum de uma venda, mas para ver como que funciona, como que a mente de vocês hoje, pensante, ativa que vocês têm e criativa, como que seria unir isso à ultra tecnologia que nós temos hoje. E agora aqui, olha só que interessante. Para fazer aquelas imagens, eu perguntei para o ChatGPT no começo. O ChatGPT 3, ele tem um banco de dados de 175 bilhões de possibilidades de conexões para poder fazer isso. Foi lançado, e é gratuito, tá? Foi lançado agora o ChatGPT 4 tem pouco tempo, que ele tem 100 trilhões de possibilidades. Esse você precisa de pagar para poder utilizá-lo. Então você paga $100, mas você tem 100 trilhões de possibilidades a mais. Agora, um dado interessante para vocês aqui, ó. O ChatGPT, ele se desenvolve, ele cresce a cada 3 meses e meio. Cada 3 meses e meio ele dobra de tamanho. 3 meses e meio. Eu fiz uma pergunta para vocês aqui, ó. Onde vocês queriam estar daqui 5 anos? O ChatGPT 4, ele vai estar 32 mil vezes maior do que isso. Eu nem sei para onde que vai de 100 trilhões, 32 mil vezes. Então vocês entendem que daqui 5 anos, o tanto que vocês têm para desenvolver, o tanto que vocês têm para crescer e o tanto de oportunidade que vai estar na mão de vocês, com um pouco da tecnologia que o ChatGPT vai te entregar fácil. E aí, eu deixo uma pergunta. Qual que é a sua escolha? Entende que o que eu quis mostrar para vocês, que aqui o meu intuito 100% é não deixar vocês, arquitetos, consultores, os engenheiros, cair no princípio da obsolescência, que é uma tendência, tá? É uma tendência. E isso a gente não fala apenas do produto arquiteto, do produto engenheiro. Isso é o produto mercado, é o produto tecnologia. Então esse conceito que eu quero deixar para vocês como uma pulga atrás da orelha. Ou vocês viram essa chave hoje, igual eu estou defendendo hoje, igual o Bill Gates fez em 1995, para que os novos projetos, os novos clientes que estão entrando, vocês já consigam mostrar para eles a nova fase. A nova fase, o novo arquiteto que você precisa se tornar. Ou, lembra a história do barquinho mais uma vez? Eu estou mostrando para vocês, ali na frente tem uma curva. Vamos juntos, vamos todos fazer essa curva? Ou alguns vão simplesmente bater na margem? E isso, infelizmente, vai acontecer. Só que no momento que chegar de fazer a curva, esse que bater, não culpem ele por isso. Simplesmente ele não percebeu a mudança. Olha só, infelizmente hoje tinham, eu não me lembro quantos inscritos para essa palestra de hoje, infelizmente não vieram grande maioria, mas eu acho que quem está aqui hoje está dando um passo à frente de muitos, tá? Então eu acredito de verdade nisso. Eu luto de verdade para o nome tecnologia residencial, o nome automação residencial, ele realmente se difundir e criar a força que realmente merece.
Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer o time do Offworks que me ajudou a fazer tudo isso. Quero agradecer o tempo de vocês, a atenção de vocês. Espero hoje profundamente que tenha de alguma forma levado para vocês um pouco de conhecimento, um pouco da nossa essência. A Offworks está extremamente de braços abertos e de braços estendidos. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, quiserem trocar uma ideia, a gente tem um time lá muito bacana para atender vocês. A porta vai estar sempre aberta para recebê-los, tá? Independente do que for, a gente gosta disso, a gente tem um time preparado para isso. Então, muitíssimo obrigado e valeu, boa noite.